a decisão por justa causa, ela não pode ser só pela interpretação do empregador, já ficou claro. Tem que ser com Isso. base na legislação. Agora, o empregado cometeu uma falta grave, como você citou já. Uhum. Como que a empresa, aí queria que você falasse no passo a passo, como ela deve agir para definir se realmente aquela falta grave é caracterizada como justa causa ou não? O primeiro ponto é o seguinte, é, não é toda falta grave que seja a rescisão imediata do contrato de trabalho por justa causa. Então, por quê? Você, empregador, tem que oportunizar ao empregado a possibilidade dele se regenerar, entre aspas, né? Ou seja, você tem um poder disciplinar que é próprio do contrato de trabalho, então você tem que, não sendo algo gravíssimo, né, muito grave, você tem que dar a oportunidade daquele empregado demonstrar que ele, com uma sanção mais leve, igual uma advertência, uma suspensão do contrato de trabalho, né, por tempo determinado, que ele possa dar continuidade no contrato de trabalho. Então, um exemplo. No caso de desídia, né, que é uma das possibilidades de demissão por justa causa. O empregado ele começa a faltar ao trabalho. Ou então ele não desempenha a função como ele deveria desempenhar. Ele faz corpo mole na empresa, né? Isso não é motivo para uma demissão por justa causa imediata. Você vai ter que advertir esse empregado para ver se ele muda o comportamento dele. No caso, se ele não mudar esse comportamento, aí sim você pode aplicar a justa causa. Agora, logicamente, tem casos que são muito graves, em que você pode aplicar a justa causa imediatamente, como, por exemplo, uma agressão física dentro da empresa, seja contra o empregador ou contra qualquer colega de trabalho. Isso é um fato muito grave. Então, isso você pode demitir o empregado imediatamente por justa causa. Você não precisa fazer uma advertência para depois uma outra advertência e depois sim fazer a demissão por justa causa. Algumas situações, elas podem ser já a demissão por justa causa imediata. Aliás, essa palavra imediata tem que ser bem lembrada, porque qualquer sanção disciplinar contra o empregado, ela tem que ser imediata. Então, por exemplo, o seu empregado cometeu uma falta hoje. Você tomou conhecimento daquilo, você tem que puni-lo imediatamente. Se você falar assim, não, daqui a um mês eu vou lá e dou uma punição para ele em relação àquela falta. Essa punição ela é indevida, porque as punições elas têm que ser imediatas. E É nesse como caso se você você citou, tivesse um perdão tácito daquela situação, entendeu? ou dúvida, né? Sobre o que ele fez ou não, se cabia uma punição ou não, né? Você É, já que você posterga muito, né? E no caso você citou da agressão também, nesse caso, se for contra um colega, por exemplo, o empregador ainda tem ainda um amparo para ele, né? Que são testemunhas, né? Ou pelo menos uma testemunha. é uma situação que é importante, você colocou aí, essa questão você apurar a falta. Logicamente que essa imediatividade, ela, ela é um pouco flexível, né, em cada situação. Por exemplo, empresas muito grandes, né, grandes corporações, elas têm muito mais dificuldade em apurar os fatos, né? Então, assim, é tudo muito departamentalizado, então você tem departamento disso, daquilo outro. Nessas situações, logicamente que o juiz, né, o magistrado trabalhista, ele vai entender que essa demora é em função da dificuldade da empresa em apurar para aplicar a punição devida. E agora, empresas menores, em que os fatos ocorrem ali à vista de todo mundo, a punição tem que ser imediata. Porque E, é importante também que o empregado, ele tem, como qualquer situação dentro do direito, toda vez que você acusa alguém de algo, ele tem direito de defesa. é que eu ia te perguntar A agora, ele ampla pode defesa, recorrer? ele pode recorrer tanto ainda na esfera administrativa e extrajudicial, quanto judicialmente. Geralmente, na maioria dos casos, quando não é uma empresa pública,
é uma empresa da iniciativa privada, ao empregado cabe o recurso perante a Justiça do Trabalho. Então, ele vai entrar com uma ação trabalhista pedindo a anulação daquela justa causa, ou seja, a reversão. Se o empregador, neste caso, não conseguir provar para o juiz que aquela justa causa foi devida, o juiz vai anular a justa causa e vai reverter a decisão. Ou seja, aí o empregador vai ter que pagar todas as verbas trabalhistas de uma rescisão normal. Porque, no caso da justa causa, o empregado ele perde o direito ao fundo de garantia, ele não pode sacar o fundo de garantia. Ele perde direito à multa de 40% que incide sobre esse saldo, no caso de uma rescisão normal, e ele não tem direito também ao seguro-desemprego. Então, se a justiça reverter essa decisão, aí a empresa vai ter que pagar, vai ter que liberar para ele o fundo de garantia, pagar a multa de 40% e, se por acaso ele perder o direito ao seguro pelo tempo dessa decisão, aí a empresa vai ter que indenizar o seguro-desemprego dele também.